aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite. É com uma alegria bastante renovada que estamos novamente reunidos na Fraternidade Francisco de Assis para mais uma palestra. A nossa casa está localizada aqui no bairro da Vila Prudente, na capital de São Paulo. E temos a oportunidade de contar com a presença da nossa querida companheira Ercília Zilli. A Ercília é psicóloga, escritora, presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e ela apresenta também um programa na Rádio Boa Nova, todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. E a Ercília traz como tema para a nossa reflexão, nosso aprendizado, o espírito em terapia. Ercília, bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada. Estou muito feliz de estar nesta casa. Já conheço de longa data, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar com vocês. Esse tema, o espírito em terapia, ele é fruto de um trabalho de conclusão de um mestrado que resultou num livro que se chama O Espírito em Terapia. E o Espírito em Terapia vai ser relançado agora no dia 30 de julho. Vai ser relançado com algumas novidades no seu contexto. Então, é um trabalho que compara alguns pontos da psicologia, na abordagem que eu pratico, e esses mesmos pontos na doutrina espírita. Então, é o espírito em terapia, hereditariedade, destino e fé, que são os aspectos que sofreram que passaram por essa comparação. O primeiro aspecto, o primeiro ponto a ser comparado é o da hereditariedade. E a hereditariedade significa que em nós existe alguma coisa que se perpetua, algo que não morre, algo que se transmite de geração em geração. E quando nós falamos dessa sucessão, desse passar para frente, dessa imortalidade, nós vamos encontrar mais do que a cor, o cabelo, a altura, o tipo físico. Nessa nossa abordagem, nós vamos encontrar muito mais coisas que são passadas, como nós vamos ver no decorrer desta noite. Então, Dr. Zonde foi um pesquisador húngaro radicado na Suíça, desencarnou em 1986. Esse médico, ele foi um grande humanista, um pesquisador, grande humanista, uma pessoa boa. E esse pesquisador, o Dr. Zonde, criou uma abordagem, e nessa abordagem se pressupõe justamente pontos de afinidade com a doutrina espírita, embora ele próprio fosse judeu. Então foi um homem que durante a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, enfim, ele passou por campos de concentração, por momentos de grande sofrimento, e continuou acreditando nas pessoas. Então um dia ele estava no campo de concentração com seus escritos. Imagina carregar as coisas, escrever coisas e carregar isso como fosse um tesouro num campo de concentração. E um soldado nazista bateu naqueles escritos, jogou no chão, e o Dr. Zonde, com um olhar profundamente aflito, não podia ter reação nenhuma. Naquele momento, o soldado perguntou: o que é isso? Ele disse: é toda a minha vida. Ele disse: então pegue. Naquele momento, o Dr. Zonde disse assim: mesmo num Caim sangrento, existe uma ponta de bondade, existe uma ponta de Abel. Então, o Dr. Zonde, ele continuava acreditando, apesar de tudo ao seu redor demonstrar o contrário, ele continuava acreditando que o ser humano trouxesse uma essência de bondade, de amor, e que poderia essa essência ser resgatada
em algum momento poderia surgir. Então ele dizia que no homem existem partículas imortais, primitivas, que se herdam de geração em geração, e ele diz o seguinte, que esses são os genes, e que os genes, junto com as reações espirituais corporais, são justamente as nossas reações instintivas. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós temos uma reação instintiva, nós temos uma combinação de uma carga corpórea que tem a capacidade de sinalizar o espírito. Fica mais fácil se a gente pensar assim, será que meu corpo fica irritado? Ou é o meu espírito, ou eu espírito, que me irrito e transmito isso, passo isso via corpo físico. É isso que ele quer dizer. Então nós temos essa questão, né? Emmanuel aborda essa questão, André Luiz também. Emmanuel aborda em Pensamento e Vida, André Luiz aborda muito especificamente, de uma forma muito bonita, em Missionários da Luz. Ela influencia todos os seres em evolução. Não tem como nós não estarmos sujeitos, não sermos influenciados pela hereditariedade. Eu não poderia, com a minha família, com a minha hereditariedade, né? Não sei se infelizmente, ter 1,80 m, olhos azuis. Né? Então eu vou repetir aquilo que eu posso, de acordo com a família de onde eu venho. No entanto, o que nós temos é a informação de que os espíritos superiores podem agir sobre a hereditariedade. Portanto, um espírito já de uma elevação, ele consegue trabalhar os recursos corpóreos de que ele dispõe de uma maneira mais isenta, de uma maneira mais fácil do que nós que estamos ainda no início da evolução. Também nós vemos na doutrina os serviços intercessórios. Então nós vemos na descrição que nós encontramos nos livros, como os benfeitores, nós vamos focar aqui hoje o Missionários da Luz, por exemplo, a reencarnação de Segismundo, onde existe toda uma interferência da espiritualidade, de tal maneira que aquela existência seja extremamente facilitadora no que ele vier a desenvolver durante a reencarnação. Então, é preparar o nosso veículo de expressão espiritual de tal maneira que sejamos, ou que pelo menos tenhamos a possibilidade de sucesso na nossa existência. Então, esses são os serviços intercessórios. Nós temos ali a descrição de Alexandre, né, com os mapas dos cromossomos, ele tem lá toda a descrição de como aquela existência, de como que o Segismundo, que não era nenhum espírito de alta elevação, mas ele tem ali, que foi inclusive um criminoso numa existência anterior, já é merecedor, já tem ali o recurso de toda a interferência para que quando ele voltasse, ele tivesse a oportunidade de se sair bem. Para isso ele precisava de carga genética, ele precisava de uma hereditariedade, ele precisava de um veículo que apontasse para ele, que acendesse a luz verde ou a luz vermelha quando ele estivesse se encaminhando de maneira mais ou menos adequada. André Luiz diz que a criatura terrena, ela herda tendências e não qualidades. Ele herda tendências e não qualidades. Ou seja, a tendência não é boa nem ruim. Ela é uma ferramenta que vai expressar aquilo que o espírito é. E ela vem, nós temos essa facilidade de tal maneira, veja só, se eu pego uma faca, e essa faca eu uso para cortar salsinha. Ou eu posso pegar essa faca e matar alguém. Ou eu posso usar essa faca ou essa ferramenta numa cirurgia
sendo médico, para cuidar, para tratar de alguém, para salvar uma vida. A tendência é a faca. Ela não é boa nem ruim, ela é a ferramenta de expressão daquilo que nós conseguimos ou não desenvolver numa determinada existência. Se nós estamos nos saindo bem ou não. O que eu não posso, e é isso que André Luiz diz, e o Dr. Zonde também, é mudar essa tendência. Eu posso usá-la de forma positiva ou negativa. Essa é a minha escolha. O que eu não posso é mudar a minha tendência. Aí Emmanuel, que nesse livro, No Pensamento e Vida, que é um livro fantástico, porque é um tratado de biologia, é um livro que traz tanta informação que nós precisaríamos ler e reler constantemente. Então, em 1958, Emmanuel fala que as células germinais, portanto, o espermatozoide e o óvulo, né? Nesse momento em que há a fusão, a união, no momento da concepção, naquele momento em que começa a se desenvolver um novo corpo, nós começamos a receber também os clichês, aquelas informações que vão impregnar a nossa mente. Então ele diz que também, a partir dessa fusão, nós vamos buscando os nossos semelhantes, os nossos parecidos. Nós vamos estabelecendo uma faixa de sintonia. Nós vamos ver como é que isso acontece mais para frente. E aí, quando a gente fala de psicologia, quando falamos de espírito, nós fatalmente vamos falar de inconsciente. Mas eu acho que uma definição de inconsciente, ela vai limitar muita coisa. Ela vai limitar, porque nós não temos ainda a compreensão da dimensão das nossas potencialidades. Então, nós temos nos nossos registros tudo aquilo que nós trazemos da nossa caminhada, como diz a literatura filogenética. Depois nós temos todo o caminho, todas as informações da nossa evolução já dentro de um corpo físico. Nós temos, segundo algumas abordagens da psicologia, todo o registro a partir do momento que nós nascemos, ou do momento que nós somos concebidos. Nós temos o nosso inconsciente familiar, que é onde o Dr. Zonde trabalha mais. O que é o inconsciente familiar? Para que serve o inconsciente familiar? Significa que eu herdo da minha família não só um tipo físico, mas uma determinada maneira de ver as coisas. Então, muitas vezes nós temos uma criança que não conheceu o avô, mas tem um jeito de parar igual, ou de falar igual, ou de pensar igual. Aí fala, mas ele nem conheceu o avô. Aí vem o espírita falando, mas é porque é a reencarnação. Não, não é. É porque ele tem aquele campo informacional. É porque ele traz essa carga de informações, independente de ter conhecido ou não. Mas está registrado ali tudo que aquela família aprendeu e passou para o filho, independente da convivência. Então eu costumo dizer o seguinte. O que vocês estão vendo aqui? Meia Ercília ou uma Ercília? Uma? Pois é. Vocês estão vendo também metade, a minha metade que é meu pai e a minha metade que é minha mãe. Olha que coisa interessante. Um dia, o material genético do meu pai encontrou com o material genético da minha mãe. Um olhou para o outro e disse assim, olha, eu conto aqui a história da humanidade vista pela ótica da minha família. Aí veio lá a reserva do meu pai, a herança do meu pai, e disse assim, e eu trago toda informação da evolução do homem visto pela ótica da minha família. E aí eles se juntam. Quando eles se juntam, eles não estão me passando só esse tipo físico. Eles estão me passando essas duas histórias, essas duas formas de ver a vida de um ângulo e de outro. Mas o que é mais interessante é
que ele diz que quando nós nos escolhemos, não existe uma razão, não existe um aspecto racional. Existe um aspecto que nós vimos lá no início, que ele é praticamente instintivo e inconsciente. Tem 1000 pessoas numa sala. E eu vou escolher quem? Aquele. Para ser ou não ser feliz. O que será que nos leva a escolher esta pessoa e não aquela? O Dr. Zonde diz que são os modelos do inconsciente familiar. Significa que, de alguma maneira, as nossas histórias são parecidas. De uma forma bem encaminhada ou mal encaminhada. Eu posso pegar a faca e cortar salsinha, ou eu posso pegar essa faca e matar alguém. Ou eu posso pegar essa faca e salvar alguém. Significa que nós temos o quê? Uma faca no nosso caminho. Nós temos essa lei de atração. Aí eu olho bem e digo assim, mas não gostei desse. Esse é muito chato. E dispenso aquela pessoa. Só que eu não me trabalhei. Eu não me conscientizei. Eu não fiz nada em relação à minha maneira de ver a vida. O que acontece comigo? Eu encontro uma outra pessoa e falo, nossa, esse é totalmente diferente. Esse é uma maravilha. Depois de algum tempo, quando passa aquele impacto da atração inicial, nós vemos que de novo nós estamos diante do mesmo padrão. Diante de uma pessoa parecida. Então, se eu não gostar do que está acontecendo na minha vida, eu só tenho uma alternativa. Mudar a minha faixa de atração, a minha faixa de sintonia. Isso envolve o quê? Autoconhecimento. Envolve disciplina. Porque autoconhecimento não é a coisa mais agradável do mundo. Nem sempre é algo que nos dê alegria e satisfação, porque nós vamos encontrar o quê? Coisas nossas não resolvidas. E entrar em contato com esses aspectos não resolvidos, a princípio não nos agrada. Só nos agrada quando a gente já tem esse objetivo muito delineado, muito bem definido, de que desejamos ser uma pessoa melhor. E esse ser uma pessoa melhor, ele não é teórico. Eu quero sim ser uma pessoa melhor. Ele envolve um trabalho muito grande. Então, nós vemos, que a família ela tem uma importância fundamental, porque não só nos oferece essas informações que estão nos nossos genes, não só nos oferecem a possibilidade de trabalhar com isso na educação, na formação familiar, como também vai nos dar o quê? A facilidade de uma lei de atração. Ou a gente resolve dentro da família, ou vai ter que encontrar fora da família, quando nós encontramos e escolhemos outras pessoas. Bom, então nós temos um conceito do Jung, que é o conceito do inconsciente coletivo, que diz que nós temos algumas matrizes, para simplificar, nós temos algumas matrizes também de modelos de evolução. Nós temos algo que nós estudamos bastante na doutrina, que é o animismo. É quase igual o inconsciente individual. Só que dentro da psicologia, o inconsciente individual começa nessa existência. O animismo não. O animismo é o arquivo do espírito que nos acompanha através das reencarnações sucessivas. Então, veja só, é um mega inconsciente individual. É a minha história, é o filme da minha evolução. E outras percepções e outros registros diversos. Aí, quando nós falamos que escolhemos, nós vamos encontrar aqui essa escolha inconsciente. Na verdade, nós vamos passando pela vida e dizemos assim, nossa, que pessoa simpática. Ou que pessoa antipática. Que pessoa simpática. Nós não temos um motivo para verbalizarmos isso. Se a pessoa é ou não é simpática, a gente não conhece, a gente não conviveu. Na época das eleições é muito comum isso. A gente escolhe uma pessoa porque acha simpática.
ou não vota muitas vezes numa pessoa boa porque ela não é simpática. O que será que nos leva a sentir simpático ou antipático? O que será que aquela pessoa está me apontando quando eu digo, eu acho essa pessoa simpática? Ou essa pessoa, sabe, essa pessoa não é legal, mas eu gosto tanto dela. Eu não consigo me livrar, porque é tão simpático, tem um jeito tão especial. E aí a gente vai atrás desse jeito especial. Nem sempre temos bons resultados. Né? Então, o que o Dr. Zonde diz é, existe uma lei de atração, onde a minha história, a história que eu recebi, a história que eu preciso trabalhar, a história que eu preciso fazer evoluir, me faz atrair as pessoas adequadas, corretas, não para a minha felicidade necessariamente, mas para o meu aprendizado. Por isso, as relações nem sempre são tão harmoniosas, mas elas são relações importantes para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento. Essa também. E com isso, nós vemos que não existe acaso. André Luiz fala desse conceito de quimiotropismo no livro Evolução em Dois Mundos. O André Luiz chamou isso de quimiotropismo, de uma atração química. O Dr. Zonde chama genotropismo, que dá na mesma. Porque é a atração que está ali no gen, vibrando de alguma forma. Se a gente ampliasse um pouco a nossa discussão, veja só, a questão do aborto, a questão da vida, a questão das possibilidades. Não é tema para a gente discutir hoje, mas fica aí um pontinho para a gente buscar mais de alguma maneira. Então nós vamos encontrar, e esse livro, Evolução em Dois Mundos, ele é tão difícil que tem um elucidário. A gente tem que ler o livro e o elucidário, porque daí ele vai explicando os conceitos que André Luiz aponta em Evolução em Dois Mundos. Então, quando nós nascemos, a pergunta é essa: se existe tudo isso, será que o destino, ele já está pré-determinado? Será que a gente, então, teria que fazer as coisas sem pensar, porque já está tudo definido de como vai acontecer? Então, o que a gente tem? A questão que nós já vimos da hereditariedade. A questão do nosso temperamento. Ah, falou, levou. Eu não levo desaforo para casa. Por exemplo. Ah, eu não ligo para nada, viu? Ah, eu sou tão... Nem ouvi o que você falou. Então, cada um tem um temperamento. E veja que engraçado. Vocês já viram italiano que falar sem mexer as mãos? Espanhol que não seja teimoso? Veja que coisa, né? A gente às vezes está no Brasil há quanto tempo e tem essa herança que está presente em nós. De um lugar que muitas vezes não conhecemos, não estivemos, e de gente com a qual não tivemos contato. Por que eu reajo dessa forma, então? Não é isso? Então, nós temos também uma questão que é o ambiente social. O ambiente social é, o que significa renascer no Brasil nesta época ou uma época um pouquinho anterior? Pessoal que hoje está com 30, 40, 50 anos. O que significou isso? Significou a necessidade de muita organização, porque sobra mês no seu salário. Não é isso? Sobra mês, quer dizer, falta dinheiro para chegar até lá. Então, o que acontece? O processo de escolhas, eu posso querer muita coisa, mas o que eu posso ter? O que é importante realmente? Então, veja, nós temos que buscar essa questão da escolha, ela se mostra de uma maneira muito enfática, muito clara. Eu tenho que aprender a fazer escolha. O que acontece quando a gente renasce num lugar onde as coisas são mais fáceis?
Será que renascer no Brasil é igual a renascer na Suíça? Ou no Canadá? São povos diferentes. São situações sociais diferentes. Por outro lado, nós também precisamos de um ambiente mental. Esse aqui é um ambiente social ou mental? Ele é social, mas ele é mental. Porque o ambiente mental é onde a gente vai buscar as nossas reservas. É onde nós vamos buscar afinidades. É onde nós nos encontramos porque queremos. Para ouvir uma música, para discutir determinadas ideias, para estar com gente parecida. Mas é parecida fisicamente? Não. É parecida nas buscas. É parecida, tem afinidade na questão de viver a vida. Vocês acreditariam em mim se eu falasse, eu não acredito em reencarnação? Não acreditariam em mim. Ou seja, nós somos muito parecidos nesses pontos. A gente quer saber o que está fazendo aqui. E a gente quer saber como fazer para ter uma evolução mais consciente, mais objetiva e, se possível, menos sofrida. Nós estamos aqui porque nós acreditamos num único Deus. Nós acreditamos na evolução. Nós acreditamos na solidariedade. Nós acreditamos na fraternidade. Portanto, que devemos nos colocar de uma perspectiva de irmandade. Somos todos irmãos. Então veja só como um ambiente mental facilita as coisas. Talvez lá fora eu não pudesse dizer, eu acredito em reencarnação, eu acredito em mediunidade. Talvez não, mas aqui eu posso falar. Aqui vocês podem. Na verdade a gente pode falar o tempo todo. É mais como exemplo. Né? Então nós temos aqui um ambiente mental. Nós temos buscas semelhantes. Nós temos muita coisa parecida. Se a gente começasse a analisar mais profundamente, talvez nós encontrássemos mais questões parecidas. Uma família parecida. Uma situação familiar parecida, sofrimentos parecidos, valores semelhantes. Então, nós temos uma série de afinidades. Então nós falamos, mas será que existe um destino fechado? Destino da maneira fechada, não. Mas nós temos um conjunto de possibilidades herdadas e que nós olhamos para essa mala, para o conteúdo dessa mala, e escolhemos dentro do que tem lá dentro, o que nós queremos usar ou fazer. Então, no entendimento desse médico húngaro, existe como que um destino oculto na vida do homem. Existe como que uma estrutura de vida, não para dizer o que vai ou não vai acontecer, mas uma possibilidade, uma questão onde nós vamos fazer as nossas escolhas, de que maneira nós queremos usar as nossas potencialidades. Eu costumo dar um exemplo dos psicólogos, porque daí eu não ofendo ninguém. Mas, se eu falasse para vocês que eu não me interesso pela vida alheia, vocês acreditariam? Veja só, eu passo a minha vida trancada numa sala ouvindo problemas. Nunca ninguém foi lá para marcar uma consulta e dizer assim, vim porque eu estou felicíssima. E aí, anos a fio, eu me tranco naquela sala e escuto problemas. E digo o seguinte, se eu tivesse que escolher de novo, eu gostaria de fazer a mesma coisa. Significa o quê? Que talvez eu não tenha a menor habilidade para ser taxista. Eu vim, né? E a moça falou, não sei como é que aguenta isso. Eu pensei, não sei como é que aguenta ficar no trânsito o tempo todo. Então você pega um motorista de caminhão, dá uma promoção e fala, você vai ser gerente de escritório. Um mês depois ele diz, eu não nasci para isso. Psicólogo em academia, é raro.
Nós somos pesados. Eu não estou dizendo de gordura, eu estou dizendo de pique. Então, quando alguém chega para mim e diz, você malha? Ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo? Eu digo, meu Deus, como é que eu saio dessa? Por quê? Porque eu não tenho talento para isso. Eu não tenho ferramenta. A minha ferramenta, ela me obriga a sentar o dia inteiro e ouvir problemas. E aí eu tenho um outro problema, que é a fila do buffet. Que eu chego numa festa, ou no almoço de domingo, não conheço ninguém, ninguém me conhece. Estou ali na fila do buffet para me servir. E é fatal que, pela minha lei de atração, alguém me pergunte, será que essa macarronada está boa? Será que esse bolinho está bom? Como é que eu vou saber? Concorda? Como é que eu vou saber se o bolinho está bom? Mas eu já conheço o truque. Eu já sei o que está acontecendo. Então estou ali. Mas está com uma cara boa, né? Eu digo, é. Então, mas é que eu comi uma macarronada anteontem, um dia, que me fez muito mal. Mas sabe o que acontece? Acho que não era bem a macarronada, não. Eu que não estava bem naquele dia, porque eu tinha brigado com meu marido, e eu ali na fila do buffet. Olha, espero que as coisas se resolvam. E tchau. Ainda é perigo da pessoa passar pela minha mesa e me dar um tapinho nas costas. Obrigada por me ouvir. Ou você foi tão simpático, eu não abri minha boca. Isso é lei de atração. A gente precisa saber onde e o que está atraindo. Porque senão eu vou atrair isso na minha vida pessoal também. Só problemas, só insatisfações. E se eu não colocar essas tendências numa profissão, ou algo que eu goste, eu tenha que fazer, por exemplo, trabalhar na entrevista do Centro Espírita. Dá para ouvir problema também de um montão. Né? Então o que acontece? A pessoa vai ali e exerce aquela bendita tendência. Né? Aí eu não sou psicóloga. Né? Tenho todas essas tendências, combinei de fazer alguma coisa, chego aqui, me distraio e não quero fazer nada. E como é que fica aquela questão de observar a vida do outro? Porque eu não tenho como me livrar dela. Eu vou ficar no muro, olha lá, trocou de vestido. Falou que não tinha dinheiro, mas trocou de carro. Trocou de namorado de novo. Por quê? Porque eu não tenho como controlar o meu interesse de saber da vida alheia. No consultório, isso é psicoterapia. Na rua, é ser fofoqueira. Concorda? Outra coisa é mediunidade. Quantas pessoas delirantes a gente conhece na vida? Eu não vou nem perguntar aqui quem faz o quê. Né? A Rose já está até rindo. Mas veja só. Você acha que um médium pode fazer uma entrevista, passar por uma consulta com um psiquiatra que não seja espírita? Dizer que vê isso, sente aquilo? Está delirando. Nós vamos te receitar Aldol ou coisa semelhante. Né? Então, ou internar. Né? Por quê? Porque a pessoa está vendo, ouvindo. Então, isso em desequilíbrio é patologia, é doença. Isso bem encaminhado ajuda a servir. Ajuda a pessoa a se equilibrar e servir. Então, de que lado da mesa nós estamos? E esse é o problema da vida. De que lado da mesa nós estamos quando nós estamos lidando com as pessoas e com as nossas possibilidades, com as nossas ferramentas? Então, nós temos uma forma de viver que eu não sei o que acontece comigo, mas sempre acontece a mesma coisa. Eu vou vivendo, sem saber por que as coisas acontecem na vida. Ou eu começo a prestar atenção e perguntar, isso já aconteceu uma vez, está acontecendo duas, e parece que está sinalizando uma terceira. O que é que eu preciso aprender? E a partir desse momento, eu começo a exercer um controle da minha vida. Eu começo a fazer escolhas nem sempre agradáveis, mas escolhas positivas, escolhas de crescimento. Um outro exemplo que eu costumo dar é da caixa de bombons. Eu ganho uma caixa de bombons. Olho e digo, tem muita gente aqui. Eu vou pegar e guardar, nem vou tocar no assunto.
Saio daqui, eu como a caixa de bombons todinha. Tem 30 bombons, eu como todos. Eu não me preocupo se eu vou engordar, se eu vou ter problemas digestivos, se eu vou ter espinha. Eu apenas tenho o meu desejo e o objeto do meu desejo. E eu assumo esse desejo, esse objeto do meu desejo, integralmente. E tenho um prazer momentâneo imenso comendo meus 30 bombons. Aí eu começo a perceber que não me faz tão bem assim. E digo, quantos que eu devo comer? Quanto que é bom para mim? Olha, bom para mim é um bombom por dia. Bom para mim é um bombom por semana. Bom para mim é um bombom nunca. Vai que a pessoa seja diabética. Então eu não tenho o prazer, mas eu tenho a satisfação, a realização de fazer uma escolha de acordo com aquilo que é bom para mim. Isso é autoestima. Eu vou fazer a escolha daquilo que é bom para mim. Eu não vou ter o prazer, mas eu vou ter a satisfação. Eu consegui fazer uma coisa que é boa para mim. Então, nós temos o destino onde eu não faço escolhas e as coisas vão acontecendo, e eu tenho o destino que eu consigo trabalhar, escolher e dirigir. Por isso que nós falamos logo no início a importância da disciplina. Mas não adianta eu ter rigidez, eu preciso saber o que eu tenho que aprender, aquilo que é bom, aquilo que é positivo. E vou me esforçar nesse sentido. Então, na teoria zondiana, diferente de outras abordagens de psicologia, o nosso símbolo é uma ponte. Tanto que o Espírito em Terapia, o livro, ele vai sair agora na capa, vai ter uma ponte. Por que eu preciso de uma ponte? A ponte serve para quê, gente? Para superar algum obstáculo. A ponte liga, integra um lado para o outro, com o outro. A ponte me permite transitar seguramente de um lado para outro. Então, para o Dr. Zondi, a ponte ela é símbolo de integração. Não existe uma coisa ruim, existe o que eu vou fazer dela. Não existe um obstáculo intransponível. Existe a maneira como eu vou me locomover, como eu vou me deslocar. Então, nós temos, e ele diz, como judeu que era, não era espírita, e ele diz assim, e o espírito, que é a instância suprema do destino, o espírito, que é o ápice, ele vai fazer as escolhas, levando em conta essas questões que nós falamos aí. A hereditariedade, a característica do nosso temperamento, o ambiente social, o ambiente mental e aquilo que nós precisamos integrar. À medida que nós vamos crescendo e evoluindo, nós vamos aprendendo a construir pontes. Nós não ficamos ilhados num ponto da vida dizendo, por que isso aconteceu comigo? Mas a gente começa a pensar, como é que eu vou construir algo em cima disso? Crescendo, estabelecendo uma ponte. Como é que eu vou dar significado a isso? Então nós saímos de uma posição travada, de uma posição contida ou sofrida, nós saímos da posição de vítima do destino e começamos a trabalhar de uma maneira mais crescida, mais evoluída e mais adulta. Então nós não estamos aqui à toa, por acaso. Nós estamos aqui porque passamos em algum momento, lembra do Segismundo? Ele teve lá o seu momento de preparação da próxima existência. Então, quando nós falamos de uma existência com serviços intercessórios, nós não estamos falando de um grande benfeitor que venha reencarnar. Nós estamos falando de nós. Nós estamos falando de gente como a gente. Então, quem é essa pessoa? Quais são as suas necessidades evolutivas? Quais os grupos de relação que são importantes para a gente desenvolver? Exatamente as mesmas questões que nós vimos com outros nomes. Qual é o destino? Os objetivos, então, desta existência. E aqui são desenhos do momento em que o Segismundo vai ser concebido. Lá do Missionários da Luz. André Luiz é o de bigodinho.
Alexandre, que é o instrutor desse livro, é aquele loiro de cabelos encaracolados. Lá no fundão está o casal que vai ser pai e mãe do Segismundo. Só que acontece que o Segismundo, numa existência anterior, matou o Adelino, que hoje é marido da Raquel, e que já era o companheiro da Raquel na existência anterior. E ele foi lá, matou o Adelino, conquistou Raquel e ficou com ela. E ninguém soube disso. Aí, 50 anos, um tempão depois de ter melhorado, de ter se modificado, ele teria que voltar para se harmonizar, para se reequilibrar diante da lei de Deus e respeitar o relacionamento do outro, que foi o que ele não tinha feito na existência anterior. Só que aí começa o seguinte: Segismundo tem que vir. Imagina só os fatores inconscientes. Adelino, que não conseguia se relacionar com Raquel, ele aniquilava os genes do caráter. Ele aniquilava o gene do caráter quando ninguém sabia nem o que era isso. Lá há mais de 60 anos, onde não havia esse conhecimento científico ainda. E ele está ali olhando, consultando. E lá atrás, vocês veem, Raquel, que naquele dia, Adelino já tinha sido muito trabalhado durante o desdobramento do sono. Adelino já tinha sido muito trabalhado para receber Segismundo como seu filho. Mas olha o truque, olha a maneira como a espiritualidade organizou as coisas. Já existia um filho anterior. Para que precisava de um filho antes da vinda do Segismundo? Segismundo, quando nascer, vai ser o xodó da mamãe. Ela já gostou daquele moço. E aquilo pode despertar ciúmes inconscientes no Adelino. Então, já tem um filho com quem o Adelino já tem os seus vínculos e as suas alianças, que vai ser o xodó do pai. O segundo vai ser o xodó da mamãe. Adelino foi muito trabalhado para poder receber, porque ele dormia, desdobrava. O pessoal queria que ele fizesse as pazes com o Segismundo e ele tinha pavor. Por quê? Porque já tinha sido assassinado por ele. Então ele tinha pesadelos horríveis. Começou a ter insônia. Começou a não querer se aproximar da esposa. E quando se aproximava, inconscientemente, aniquilava o gene do caráter. Aí já está tudo preparado. Segismundo vai ser o segundo filho. E ele vai dizer, Adelino vai dizer, você dá muita moleza para ele. E o que ela vai dizer? Você é muito duro com esse filho. Você não trata o outro desse jeito. É mais que esse é mais danado do que o outro. Não, você é mais duro com esse. Não, você é que é muito mole com esse. Nós não estamos percebendo que estamos lidando com as nossas cargas inconscientes. Nós não percebemos que estamos lidando com o nosso passado, que se reapresenta de uma forma, de tal maneira que haja crescimento, evolução. Veja você, o que acontece? O Adelino não só vai ter que aguentar, como ele vai ter também que exercer a fraternidade, a paternidade amorosa com aquele que um dia o prejudicou. Todo mundo vai trabalhar a questão do amor. Então, o Segismundo é aquele que está meio caidaço ali. Por quê? Porque antes da reencarnação, antes da ligação do perispírito no momento da fecundação, com a fusão do óvulo com o espermatozoide, ele está ali perdendo matéria espiritual. Ele está passando por um processo de miniaturização do perispírito. Ele está voltando, auxiliado pelos benfeitores, à sua forma infantil. E é dito para ele, mentalize a forma infantil. Lembre-se de quando era criança. Mentalize a forma de um bebê. E aí ele vai realmente entrando num processo de perda de memória.
ele vai usando a sua lembrança de uma forma física de um bebezinho, e ele vai, num processo que é descrito de autoplasmia, quer dizer, ele vai ajudando a plasmar a figura de um bebê. E aí, apagou. Apagou porque ele não lembra mais da existência anterior. O que ele vai é chegar como se ele fosse uma lousa branca, mas na verdade tudo aquilo já passou para o fundo. É memória, mas é uma memória que está guardada. Então, mais tarde, depois do relacionamento físico daquele marido e daquela esposa, o benfeitor Alexandre está ali com a força do olhar, empurrando o espermatozoide mais adequado para aquela reencarnação. Não é o mais bonito, o que tem a melhor condição física, mas é o mais adequado para servir na próxima existência. E ele, com o olhar, ajuda a empurrar. Então, aquela história de que a gente já ganhou uma corrida, uma vez, que era propaganda de um vestibular, mais ou menos. Na verdade, a gente teve uma mãozinha. A gente já teve uma ajuda. E aí, naquele momento, o espermatozoide entra no óvulo, fecunda, e ali está o ovo, o embrião, onde começa toda a vida, e é nesse momento que são passados os clichês, aquela história das duas pessoas que se encontram e começam a montar uma nova história. As pesquisas mostram também que, na realidade, o óvulo se abre para aquele que está na sua faixa de sintonia, que não é qualquer um que entra, é aquele que tem a ver. Então, essa lei de atração, da mesma forma lá que o André Luiz descreve, o quimiotropismo, acontece também no momento da concepção. Bom, então, quando nós falamos do espírito em terapia, quem é o cliente? Quem é o cliente? O cliente, na verdade, é o espírito. Não existe corpo fazendo terapia. O corpo faz ginástica, amando do espírito. Mas quem faz psicoterapia, de fato, é o espírito. É ele que chega num momento e quer saber como ele pode ser mais produtivo diante da própria existência. É ele que começa a perceber que alguma coisa não está fluindo bem e que ele precisa de uma ajuda isenta, de alguém que lhe diga, olha, vamos analisar isso e analisar aquilo. Aquilo que você está dizendo, será que não temos essa orientação, essa informação, essa possibilidade? Então, quem senta para fazer terapia, de fato, é o espírito. E, curiosamente, a psicologia, ela tem praticamente a idade do espiritismo. E aquilo, o que é psicoterapia e reforma íntima? São trabalhadas de maneira diferente, mas o resultado ele é muito semelhante. O que não é igual é a maneira de abordar e o objetivo. Tanto que não se faz terapia na consulta, na entrevista, no DEPOI, no atendimento fraterno. Da mesma forma que o psicólogo não faz atendimento fraterno no seu consultório, não dá passe, não vira centro espírita. São abordagens diferentes, mas quem passa pela orientação é sempre o espírito. Quem busca conhecer mais, ler mais, se trabalhar mais, buscar maiores ferramentas, é sempre o espírito. Então, são abordagens facilitadoras de autoconhecimento e motivação para a transformação interior. E o psicólogo não é nenhum santo. É apenas uma pessoa isenta, que olha de fora e que tem uma formação acadêmica e uma abordagem adequada para entender determinada situação. Não tem ninguém em melhores condições espirituais. Apenas que cada um se prepara, nunca convidem um psicólogo para construir a casa. Ela vai cair. Então, quando esse texto é muito interessante, ele está no mundo maior, chama Apelo Cristão. O apelo cristão, ele diz assim, as pessoas que apenas
se conformam com o sofrimento não evoluem. Aquelas pessoas que sofrem dizendo que sofrem porque Deus quer, não estão falando bem de Deus. E aí André Luiz traz o seguinte: o Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mãos cheias. Quer dizer, não é pouquinho não, é muito. Esperando apenas que cada um de nós se dispõe a reger com sabedoria o patrimônio próprio. É como na parábola do filho pródigo. É como a parábola do filho pródigo, que é lindíssima e que diz exatamente isso. Em algum momento você vai administrar aquilo que já está à sua disposição, aquilo que é seu. Então, sofrer é um sinal de que tem algo a ser aprendido. Sofrer é o cutucãozinho que nós precisamos para analisar melhor a nossa maneira de caminhar pela vida. Sofrimento não é para estacionar. Não é para se conformar. Sofrimento é o alerta da vida para aprender, evoluir, crescer e se tornar cada vez melhor. Então está aí. André Luiz nos fala que não adianta sofrer porque esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é outra. Tanto que nós estamos totalmente cercados das condições propícias ao nosso desenvolvimento. Por outro lado, existe o alerta da fé, da oração. Então nós vemos que não existe oração sem resposta. É que às vezes a resposta vem e a gente também inconscientemente diz, mas eu não gostei dessa resposta. Então eu não vou ouvir. Então não há prece sem resposta. A oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura. Quando eu faço uma oração, eu estou entrando em contato, eu estou estabelecendo uma ligação, estou me tornando um com o Criador. E esse vínculo é o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Então a oração, ela não pode ser Pai nosso que estás no céu, bom, o que eu tinha que fazer mesmo, que do céu? Não, quando quiser falar com Deus, fala com o coração. Desliga de tudo. Porque naquele momento, nós vamos estabelecer uma ligação tão forte, uma corrente, uma comunhão tão forte, que nós vamos encontrar as forças necessárias para a caminhada que nós temos que realizar. Nós vamos ter a mente esclarecida das razões, dos motivos, das coisas que acontecem na nossa vida. A gente vai entender por quê. Porque a gente diz assim, faço tudo tão direitinho porque isso foi acontecer comigo. Se eu olho só para esta existência, eu não vou entender mesmo. Se eu coloco a vida de uma perspectiva eterna e de crescimento e de evolução, eu vou entender que este é o melhor momento em que eu me encontro espiritualmente. Eu posso ter sido mais rica, mais bonita, homem, mulher, mas o máximo, o auge da evolução em que nós conseguimos, é esse em que nós nos encontramos hoje. A gente olha hoje para cada um e diz, esse foi o ponto mais alto que eu consegui chegar na minha evolução. Mas não vale chorar, viu, gente? Não vale chorar. Então, quando nós falamos da busca, a terapia, na verdade, quando a gente fala terapeuta, era lá do tempo de Jesus, o grupo que era o grupo de servir. Quando nós falamos, o espírito em terapia não é só o espírito em busca do autoconhecimento. É porque o autoconhecimento nos revela talentos, possibilidades, potencialidades divinas. E, de posse, com o conhecimento e assumindo o direcionamento dessas potencialidades divinas,
Nós nunca vamos nos isolar no topo de uma montanha. Nós vamos cada vez mais estar preparados para quê? Para servir. Então toda a evolução, ela nos aponta um caminho. Autoconhecimento, para conhecer o Filho de Deus que você é, as potencialidades que você traz, e assumindo que essa é a vontade do Supremo Senhor, que não quer o sofrimento, mas a boa administração, o processo de evolução ele passa em primeiro lugar pela escolha. O que eu quero de fato? Como eu me vejo? Eu me vejo como um corpo que vai morrer qualquer dia? Ou eu me vejo como um filho de Deus criado para a eternidade, em busca de uma evolução eterna, cada vez mais consciente de quem sou, desenvolvendo a autoestima, que é a única ferramenta, a única condição de amar ao outro. Então, quando nós falamos de aprender a viver de maneira cristã, de maneira amorosa, quando fala, sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, tudo isso que nós estudamos nos evangelhos, tudo isso significa, olha para você mesmo. Tenha a coragem de vencer o apelo da matéria, a visão corpórea, exclusivamente materialista. Olha para o anjo que mora em você e deixe esse anjo se revelar. Deixe a luz brilhar. E essa luz brilhando, você vai ter a cura, você vai ter a compreensão, você vai ter o amor, você vai ter a solução dos problemas que parecem insolúveis, porque você descobriu quem você é. O filho querido e amado de Deus. E como filho querido e amado de Deus, vai descobrir os irmãos, vai descobrir a fraternidade, vai descobrir a solidariedade, vai descobrir o próximo. E nesse momento, cada um de nós vai entender a máxima de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Desenvolver a autoestima, que é fruto do autoconhecimento, para poder, de fato, estabelecer relações amorosas, amar o próximo. Muita paz, muito obrigada. Ercília, muito obrigada por todo esse conhecimento que você nos trouxe. E vamos ter muito o que refletir, pelo menos para uns bons dias, né? Muito obrigada aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite, e esperamos contar com todos na próxima sexta-feira.